40 minutos de reflexões estoicas para dormir melhor. A noite começa muito antes de você deitar a cabeça no travesseiro. Ela começa no instante em que o movimento do dia diminui e algo dentro de você começa a subir à superfície. Você percebe isso quando o barulho externo cessa e, de repente, você é obrigado a conviver apenas com aquilo que carregou ao longo das horas. É nesse ponto que muitos acreditam que têm um problema com o sono, quando, na verdade, o que enfrentam é o impacto de uma mente que, pela primeira vez no dia, não tem para onde fugir. É como se o silêncio abrisse uma porta que você tentou manter fechada. E agora, sem distrações, sem obrigações pressionando de todos os lados, você é confrontado por pensamentos que foram acumulados, ignorados ou empurrados para depois. Essa é a verdade que quase ninguém vê. Você não perde o sono porque está fraco. Você perde o sono porque está finalmente sozinho com o que sente. A noite não amplifica seus medos. Ela apenas retira tudo aquilo que durante o dia escondia sua inquietação. Por isso ela parece tão intensa. Não pelo que acontece fora, mas pelo que acontece dentro. Quando o mundo se apaga, você passa a enxergar com mais nitidez. E o que vê nem sempre é fácil de encarar. Mas a filosofia estoica sempre tratou o silêncio como uma oportunidade. Epicteto dizia que nenhum homem deve temer o que está dentro de si, porque é justamente ali que se encontra o início de toda força. A noite, com sua escuridão tranquila, não é um inimigo que tenta te derrubar. Ela é um espelho. Um espelho que te devolve tudo aquilo que você tentou ignorar. E é por isso que tantas mentes se agitam. Não pelo escuro, mas pela verdade que o escuro revela. Então, antes de pensar em dormir melhor, você precisa aprender a olhar para esse silêncio sem resistência. Precisa compreender que a noite não te pune. Ela te purifica. Ela devolve sua atenção ao que é essencial. Ela te mostra que nenhum descanso é possível enquanto você insiste em carregar o dia para dentro da madrugada. O sono não chega porque a mente ainda está ocupada vivendo aquilo que já terminou. É como tentar descansar, segurando um peso que você não precisava mais segurar. E enquanto você não solta esse peso, o corpo se deita, mas o espírito permanece de pé. Por isso, este momento importa. Porque agora você tem a chance de fazer algo que raramente faz durante o dia. Respirar com profundidade, observar o próprio pensamento sem pressa, entender o que realmente está se movendo dentro de você. Não lute contra a noite. Use-a. Quando o silêncio chegar, permita que ele faça o trabalho que só ele consegue fazer. Ele limpa, ele reorganiza, ele devolve a lucidez. E quando você se entrega a esse processo, a mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um lugar onde finalmente é possível descansar. Agora, deixe a respiração se acomodar. Sinta o corpo afundar um pouco mais. Sinta a mente começar a se expandir sem esforço. Você está entrando no território onde o descanso se constrói. Não apresse nada. Você tem tempo e a noite está do seu lado. Há um momento específico da noite em que o corpo já decidiu descansar, mas a mente continua em posição de alerta. É quase como se fossem duas partes que não conversam entre si. O corpo envia sinais claros de exaustão, peso nos músculos, vontade natural de fechar os olhos, mas a mente responde como alguém que ainda acredita que precisa vigiar o mundo. Você sente isso quando deita e, em vez de afundar, parece que algo dentro se mantém de pé, atento, preparado para reagir a qualquer pensamento, memória, medo ou possibilidade futura. É uma vigília silenciosa, criada não pelo real, mas pelo hábito de não largar o controle. Epicteto dizia que grande parte do sofrimento humano nasce do conflito entre aquilo que desejamos controlar e aquilo que não depende de nós. À noite, esse conflito fica evidente. Durante o dia, você está ocupado demais para notar o quanto tenta controlar tudo. À noite, essa tentativa aparece como inquietação. A mente não se recusa a se deitar porque está forte. Ela se recusa porque está cansada de carregar o peso de tentar prever, corrigir, ajustar e administrar tudo o que está além de suas mãos. O sono exige entrega.
e entregar o controle parece ameaçador para uma mente acostumada a vigiar cada detalhe. Essa resistência interna cria um estado de tensão. O corpo busca repouso, mas a mente insiste em continuar operando. Ela revisa o dia, repete situações, se cobra, se preocupa com o amanhã, tenta resolver problemas que ainda nem existem. É como se acreditasse que, se ela parar, algo desmoronará. Mas nada desmorona. O que desmorona é você quando passa noites tentando sustentar um mundo inteiro sozinho. O descanso não chega porque você ainda está lutando uma batalha imaginária. Uma batalha que ninguém pediu para você lutar. Uma batalha que não leva a lugar nenhum. Quando a mente se recusa a se deitar, observe o movimento interno sem tentar apagá-lo à força. Não lute contra o pensamento agitado, porque lutar só alimenta o caos. Entenda o que essa resistência está dizendo. Às vezes ela nasce do medo de repetir erros. Às vezes ela nasce da urgência de resolver o futuro. Às vezes ela nasce do hábito de carregar mais do que deveria. Mas quase sempre, ela nasce da ilusão de que só haverá segurança se você permanecer desperto. Essa é a raiz do problema. A mente tenta proteger, mas acaba te impedindo de recuperar a força necessária para enfrentar a vida com clareza. Imagine essa força. Ela não surge do esforço constante. Ela surge do descanso. Surge do momento em que você deixa de resistir. Surge quando aceita que o mundo não depende da sua vigilância para continuar existindo. A noite não precisa da sua mente acordada para seguir seu curso. O amanhã não exige que você o resolva antes de fechar os olhos. O que você precisa agora é aprender a se retirar da batalha que só existe dentro da sua cabeça. A mente que tenta controlar tudo jamais descansa, porque sempre encontrará um novo motivo para se manter alerta. A filosofia estoica ensina que a serenidade começa quando você decide colocar cada coisa em seu lugar. O dia pertence à ação. A noite pertence à entrega. E quando você tenta agir no momento que exige entrega, cria turbulência dentro de si. Por isso, tantas pessoas confundem o cansaço mental com insônia. O corpo quer dormir. A mente quer continuar governando o que não precisa de governo. E é nesse ponto que você precisa lembrar algo simples. Você não está mais no dia. Não existe mais ameaça. Não existe mais urgência. Não existe mais nada que exija sua resposta imediata. Permita-se sentir essa transição. Sinta o corpo presente. Sinta a respiração ocupando espaço por dentro. Perceba que nada de real exige sua força neste exato momento. A mente pode se deitar. Ela não perde nada ao fazer isso. Pelo contrário, ela ganha aquilo que mais precisa: clareza, silêncio, equilíbrio. Isso não acontece à força. Acontece quando você reconhece que descansar também é um ato de coragem. Também é disciplina. Também é lucidez. O sono não é uma fuga, é uma reconstrução. Agora deixe a mente perceber que não há razão para permanecer de pé. Sinta esse entendimento chegar devagar, como quem apaga uma luz que ficou acesa por tempo demais. A noite está aqui para te sustentar, não para te ameaçar. E o primeiro passo para dormir melhor é aceitar que nada pede sua vigília agora. Você pode se deitar por completo, não apenas com o corpo, mas com a consciência. Há um tipo de peso que não deixa marcas no corpo, mas altera tudo por dentro. É um peso silencioso, acumulado ao longo do dia, que se instala nos ombros, no peito, na respiração e na maneira como você pensa sem que perceba. Ele não vem de um único acontecimento. Ele vem da soma de pequenas tensões que você ignorou. Um olhar que te incomodou, uma conversa mal resolvida, uma expectativa que você tentou cumprir, uma cobrança que você engoliu. Durante o dia, esse peso se mistura ao movimento e se torna quase invisível. Mas à noite, quando você se deita, ele finalmente revela sua presença. Sua mente tenta desacelerar, mas o corpo fala uma língua própria, mostrando que algo ainda está sendo carregado. Esse peso não é apenas emocional, ele é físico. O corpo retém aquilo que você não processou.
Ele aperta músculos para sustentar pensamentos pesados. Ele altera o ritmo da respiração para acompanhar ansiedades que você fingiu não sentir. Ele muda a postura para suportar responsabilidades que ultrapassaram a medida. E o mais impressionante é que você se acostuma tanto com isso que acredita ser normal. Acha que é apenas cansaço, apenas estresse, apenas mais um dia. Mas não é. É acúmulo. É excesso. É a prova silenciosa de que você está carregando mais do que deveria. A filosofia estoica sempre falou sobre voltar ao centro. Esse movimento não é apenas mental. É uma reorganização interna que começa quando você decide soltar aquilo que não pertence à noite. O dia terminou. Ele cumpriu seu ciclo. O que ainda resta para ser resolvido não pode ser enfrentado agora. E mesmo assim a mente insiste em manter viva uma energia que já deveria ter sido entregue ao silêncio. O resultado é essa sensação de peso que prende seu corpo à agitação. E enquanto o corpo não solta, a mente, por mais que tente, não encontra descanso. Para liberar esse peso, o primeiro passo é reconhecê-lo sem julgamento. Não tente rotular, não tente analisar demais, não tente empurrar para longe. Apenas observe. Sinta o que ainda está ativo em você. Sinta a tensão escondida no estômago, a rigidez no pescoço, a respiração curta que denuncia um dia vivido em alerta. Quando você percebe esse peso, algo importante acontece. A mente deixa de lutar contra o próprio corpo. Ela para de exigir silêncio de uma estrutura que ainda está gritando por dentro. Esse simples reconhecimento reduz metade da angústia que você sente na hora de dormir. Epicteto dizia que não é possível carregar o mundo sem se perder de si mesmo. Soltar não é desistir. Soltar é compreender que o mundo continua se movendo, mesmo quando você escolhe descansar. A vida não exige que você a carregue inteira nos braços. Ela exige apenas presença. E a presença verdadeira nasce do equilíbrio entre ação e repouso. Quando você tenta permanecer em estado de ação durante a noite, rompe esse equilíbrio e cria conflito interno. O corpo pede uma coisa, a mente pede outra. E a alma fica presa entre duas forças que não conversam. Agora respire de um jeito diferente, não como técnica, mas como um gesto de honestidade consigo mesmo. Sinta o ar entrar e sair com a intenção de devolver ao corpo aquilo que ele tentou suportar sozinho. Observe como cada exalação diminui um pouco da tensão acumulada. Esse processo não exige pressa, exige sinceridade. Você não precisa entender de onde vem cada peso. Precisa apenas permitir que ele se mova. O corpo sabe como liberar o que já passou. Ele só precisa que você pare de reforçar aquilo que deveria ser deixado para trás. É nesse ponto que a noite se transforma em aliada. Ela oferece o espaço que o dia não oferece. O silêncio permite que você perceba detalhes internos que ignorou por horas. A falta de estímulos revela aquilo que precisa ser liberado. E quando você entende o papel desse momento, o peso começa a perder a força. Ele não desaparece por mágica. Ele se dissolve porque você deixou de alimentá-lo com resistência. Esse é o movimento estoico. Não fugir da sensação, não combater a sensação, mas permitir que ela se torne leve pelo simples fato de ser acolhida. Agora imagine que, a cada respiração, parte desse peso escorre para fora do corpo. Como se o silêncio da noite tivesse a capacidade de absorver aquilo que não te serve mais. Você não está sendo punido pela agitação interna. Você está sendo purificado. O descanso não começa quando o corpo deita. Ele começa quando você admite que há coisas demais dentro de si que não precisam seguir com você para o próximo minuto. E quando você aceita isso, o corpo encontra espaço. A mente encontra espaço. A alma encontra espaço. E o sono, pela primeira vez, encontra passagem. Existe uma distância silenciosa entre o que realmente acontece e o que você sente quando pensa no que aconteceu. Essa distância não é física nem objetiva. Ela é construída pela interpretação que sua mente cria a partir dos fatos. E essa interpretação, quando não reconhecida, se transforma em algo muito maior do que o próprio evento.
Durante o dia, essa diferença passa despercebida porque você está em movimento. Não há tempo para perceber nuances, profundidades, mal-entendidos internos. Mas à noite, quando o corpo descansa, a mente acende essas interpretações como se fossem luzes fortes em uma sala vazia. O que antes parecia pequeno se torna gigante. O que antes parecia resolvido se transforma em ameaça. O que antes você ignorou volta com força para ser enfrentado. Epicteto sempre alertou que não é o acontecimento que perturba o homem, mas a opinião que ele tem sobre o acontecimento. E à noite, essa verdade se torna evidente. Você não sofre pelo que realmente aconteceu. Sofre pela narrativa que criou ao redor do que aconteceu. Sofre por detalhes que sua mente preencheu sozinha. Sofre por conclusões que o corpo aceitou como verdade sem questionar. É assim que uma pequena frustração ganha a proporção de uma falha gigantesca. É assim que um diálogo mal entendido vira um julgamento interno. É assim que um problema simples aparece como algo impossível de resolver. E essa amplificação não é defeito. É um mecanismo natural de uma mente que tenta se proteger. Quando o mundo fica silencioso, ela revisa o que viveu procurando falhas, riscos, perigos que talvez tenham passado despercebidos. Ela faz isso porque acredita que está te ajudando, mas, sem perceber, aumenta tudo, amplifica emoções, distorce lembranças, enche espaços vazios com histórias que parecem verdadeiras porque são sentidas com intensidade. O corpo responde a essas histórias como se fossem reais. A respiração altera, a tensão aumenta, o sono se afasta. Para quebrar esse ciclo, você precisa compreender essa distância. Quando a mente começar a revisitar acontecimentos, observe o que ela está fazendo. Pergunte a si mesmo, sem agressividade, se o que está sentindo pertence ao fato ou à interpretação do fato. Há uma diferença imensa entre lembrar o que aconteceu e reviver uma versão exagerada do que aconteceu. Uma versão carregada de medos antigos, inseguranças escondidas e expectativas que não foram atendidas. Quando você distingue o real do criado, o peso diminui. A mente para de lutar contra fantasmas que ela mesma inventou, e o corpo começa a se libertar da tensão provocada por algo que nunca existiu da forma como você acredita. Esse processo não exige complexidade, exige honestidade. Você não precisa se aprofundar em análises longas. Basta notar o movimento da mente. Basta perceber quando ela está criando uma narrativa. Basta reconhecer quando está te levando para longe do evento em si. E ao perceber isso, você pode lembrar de algo essencial. O que aconteceu está terminado. O que você sente agora é fruto da forma como interpreta o que aconteceu. E essa interpretação pode ser suavizada, pode ser reorganizada, pode ser observada com clareza. Quando você faz isso, a noite deixa de ser um espaço onde tudo cresce e se transforma em drama. Ela passa a ser um espaço de purificação. Os estoicos ensinavam que a clareza é um caminho, e clareza não é a ausência de emoção. É sentir a emoção com entendimento. É reconhecer que o pensamento que te machuca não é o fato, mas a opinião que você construiu sobre ele. E quando essa verdade chega, algo dentro de você se afrouxa. A respiração se expande. O corpo descansa. A mente para de se defender do imaginário. Agora, permita que essa compreensão se instale. Perceba como cada sensação dentro de você muda quando aceita que não precisa lutar contra interpretações infladas. A noite não está te pressionando. Ela está te mostrando o que sempre esteve aí. A clareza não machuca, ela liberta. E quando você aprende a enxergar essa distância entre fato e interpretação, o peso diminui, o silêncio se torna mais leve e o corpo finalmente percebe que pode se entregar ao descanso sem medo. Existe uma diferença profunda entre deitar o corpo e permitir que ele caia no descanso. Muitas pessoas deitam, mas não caem. O corpo encontra o colchão, mas a mente permanece suspensa, como se estivesse sendo segurada por fios invisíveis. É uma sensação estranha, como se você estivesse fisicamente deitado,
mas internamente em pé. Você tenta relaxar, mas algo impede a queda completa. É como se uma parte de você se recusasse a soltar o último pedaço de controle. E esse pequeno esforço, imperceptível durante o dia, se torna um obstáculo enorme durante a noite. A verdade é que cair no sono é um ato de rendição. Não rendição no sentido negativo, mas no sentido estoico de aceitar a natureza do momento. O sono não acontece porque você deseja. Ele acontece porque você se alinha com o estado interno que permite o descanso. A dificuldade aparece quando você confunde deitar com entregar. Deitar é físico, entregar é mental. E a entrega assusta. Ela exige confiança, exige aceitar que nada precisa ser resolvido agora. Exige permitir que a mente deixe de operar, mesmo que ela insista em permanecer ativa. Quando Epicteto falava sobre liberdade, ele nunca se referia apenas ao mundo externo. Ele falava sobre a habilidade de liberar aquilo que mantém a alma presa. À noite, essa prisão não são algemas visíveis. São pensamentos insistentes. São preocupações antecipadas. São diálogos internos que você insiste em repetir. São expectativas sobre como deveria ter sido o dia. São medos sobre o que pode acontecer amanhã. Tudo isso cria uma estrutura interna que mantém você suspenso, impedindo a queda natural no sono. E essa suspensão é cansativa. É como tentar descansar segurando um objeto pesado contra o peito. Você acha que está parado, mas na verdade está sustentando algo o tempo todo. O corpo tenta relaxar, mas a mente aperta. A respiração tenta se expandir, mas o pensamento contrai. Esse conflito cria uma noite longa, tensa, silenciosamente exaustiva. Por isso tantas pessoas dizem sentir que estão deitadas, mas não desligam. Não é falta de sono, é falta de entrega. Para aprender essa arte, você precisa primeiro notar onde está segurando. Talvez seja um pensamento específico que não quer soltar. Talvez seja um medo que tenta controlar. Talvez seja uma preocupação antiga que continua viva. Talvez seja o hábito de permanecer alerta. Permita-se observar isso sem brigar com o que percebe. A resistência não diminui com força. Diminui com consciência. Quando você nota onde está se segurando, algo começa a relaxar. Não porque você ordenou, mas porque você finalmente viu o que estava escondido. A entrega acontece por etapas. A primeira é a aceitação de que nada precisa ser resolvido agora. A segunda é a compreensão de que o controle que você acredita possuir durante a noite é apenas uma ilusão. O mundo continuará girando mesmo enquanto você dorme. Suas responsabilidades continuarão existindo quando você acordar. Sua força não depende de você permanecer acordado. Pelo contrário, ela depende da sua capacidade de recuperar energia. A terceira etapa é física. É sentir o corpo afundar no colchão sem tentar ajustar nada. É permitir que a respiração encontre seu próprio ritmo. É aceitar que o ambiente agora é seguro o suficiente para que você possa se retirar. Os estoicos acreditavam que agir no momento errado é tão prejudicial quanto não agir no momento certo. E à noite, a ação correta é não agir. É permitir que o corpo realize o que foi criado para fazer. O sono não é uma conquista, é uma consequência. Quando você entende isso, percebe que cair no descanso não exige esforço. Exige desistir de esforços desnecessários. Exige confiar na própria natureza. Exige reconhecer que o momento de vigiar já passou e que insistir em permanecer de pé dentro da mente é apenas uma forma de prolongar um estado que deveria ter terminado. Agora, sinta essa possibilidade dentro de si. Sinta o corpo tornando-se mais pesado, não por cansaço, mas por entrega. Sinta a mente diminuindo a velocidade, não por obrigação, mas por compreensão. Sinta a respiração se expandindo, não para controlar, mas para permitir. Você não precisa empurrar o sono. Precisa apenas parar de segurar o que o impede. E ao fazer isso, você descobre que se deitar sem cair é apenas o início. A verdadeira arte está em permitir que o corpo e a consciência encontrem juntos o caminho para o descanso profundo.
A noite sempre foi tratada como um território incômodo para quem carrega inquietações. Muitos a veem como um obstáculo, como um período difícil que precisa ser superado. Mas essa visão nasce de uma interpretação equivocada. A noite não é uma inimiga que tenta te derrubar. Ela é uma professora exigente que te entrega lições que o dia esconde. O silêncio que você teme não é um vazio perigoso. É um espaço onde finalmente é possível ouvir o que realmente está acontecendo dentro de você. E essa escuta, apesar de incômoda, é profundamente valiosa. É nela que sua mente mostra o que precisa ser visto, não para te atormentar, mas para te reorganizar. Durante o dia, você vive cercado de ruídos, estímulos, obrigações, respostas rápidas. Tudo isso cria uma camada que mascara sua vida interior. A noite retira essa camada. Ela te devolve ao essencial. Você sente isso quando deita e percebe que nada mais te distrai. Não há mais telas, conversas, demandas. O que sobra é você com você. E é justamente esse encontro que tanta gente tenta evitar. Não por fraqueza, mas por hábito. Passamos o dia inteiro fugindo de nós mesmos. E quando a noite chega, ela nos devolve aquilo de que passamos horas tentando nos distanciar. Os estoicos viam a noite como um momento sagrado. Marco Aurélio descrevia esses instantes como uma oportunidade de reavaliar a própria vida com clareza. Não através de culpa, mas através de maturidade. A noite ensina porque ela expõe. Ela mostra a verdade sem adornos. Mostra suas inquietações sem filtros. Mostra aquilo que você precisa enfrentar para viver de modo mais sereno. A insônia, muitas vezes, não é um problema biológico. É uma conversa interrompida com sua própria consciência. E enquanto você não permitir que essa conversa aconteça, ela voltará todas as noites, pedindo espaço. Quando a noite se torna professora, algo muda. Você deixa de reagir ao silêncio como alguém acuado e passa a ouvir como alguém atento. O que ela revela não é castigo, é mapa, é direção. São sinais claros de onde a tensão ainda existe, de onde a mente ainda se prende, de onde a alma ainda se cobra. A escuridão não amplifica seus medos, ela apenas ilumina o que o dia encobriu. E quando você aceita essa visão, o silêncio deixa de ser opressor. Ele se torna instrutivo. Ele te ensina a respirar melhor, a pensar com mais calma, a sentir com mais profundidade. Ele te ensina a viver sem carregar peso desnecessário. A noite, quando compreendida, cura. Ela não cura porque apaga os problemas. Ela cura porque te aproxima da proporção correta das coisas. Muitas das preocupações que te mantêm acordado não resistem à luz da consciência. Elas se dissolvem quando observadas com sinceridade. O silêncio te obriga a olhar para elas de frente, e ao fazer isso, você percebe que grande parte do sofrimento é criada pela expectativa, não pela realidade. A noite te mostra a diferença entre as duas, e essa diferença é libertadora. Ao enxergar a noite como aliada, você cria uma relação totalmente nova com o descanso. Não há mais luta, não há mais resistência, não há mais medo de fechar os olhos e encontrar aquilo que evitou durante o dia. Há compreensão, há maturidade, há disposição para aprender com o próprio silêncio. Isso transforma o sono em consequência natural. Quando a mente entende que não está sendo perseguida, mas guiada, ela solta. Quando o coração percebe que a noite não vai machucá-lo, mas estruturá-lo, ele se abre. Quando o corpo sente que não precisa mais sustentar uma batalha imaginária, ele desaba no descanso com profundidade. Agora imagine que a noite está ao seu lado, não à sua frente. Não te bloqueando, mas te conduzindo. Sinta que ela não exige nada de você além de presença. Ela não pede explicações, não cobra perfeição, não julga seus erros. Ela apenas oferece o espaço para que você se veja com clareza. Esse é o ensino mais precioso que existe. E quando você aceita essa lição, o silêncio deixa de ser ruído. Ele se torna uma ponte entre o cansaço e a paz. Uma ponte que você pode atravessar sem medo, porque ela sempre esteve aí para te fortalecer, não para te derrubar. A respiração é uma das poucas funções do corpo que existe entre dois mundos. Ela acontece sozinha,
sem que você precise pensar, mas também pode ser guiada pela sua vontade. É um movimento constante que te acompanha o dia inteiro, silencioso, discreto, quase imperceptível. Mas à noite, quando tudo desacelera, a respiração finalmente se torna audível. É como se ela estivesse tentando falar com você, como se quisesse te mostrar algo que você ignorou por horas. E é justamente nesse momento que você precisa ouvi-la. Não para controlá-la, mas para entender o que ela está revelando. A respiração carrega a memória do seu dia. Se você passou horas em alerta, ela fica curta. Se passou o dia tenso, ela fica presa no peito. Se passou o dia ansioso, ela perde o ritmo natural. O corpo registra tudo o que você viveu e traduz isso em ar. E quando você se deita, a respiração expõe uma verdade que você tentou esconder atrás de obrigações, conversas e pensamentos rápidos. Ela mostra o que realmente está acontecendo dentro de você. Por isso, tantas pessoas sentem desconforto quando tentam dormir. Não é o silêncio que incomoda. É o encontro com uma respiração que denuncia tensões profundas. Os estoicos falavam da importância de retornar ao corpo. Não porque o corpo seja o centro da vida, mas porque ele é o reflexo mais honesto da mente. A respiração nunca mente. Ela não mascara emoções. Ela não disfarça preocupações. Ela não diminui o impacto do que você sentiu. Ela apenas mostra. E quando você escuta, percebe uma coisa poderosa. O ritmo da respiração é o ritmo da sua mente. O caos interno se reflete no ar que entra e sai. A desordem emocional se manifesta na dificuldade de expandir o peito. O excesso de pensamentos aparece como uma respiração quebrada. Mas há beleza nisso, porque a respiração também é a porta de saída. Ela revela o problema e apresenta a solução ao mesmo tempo. Quando você a observa sem tentar forçar nada, ela começa a se ajustar sozinha. Não porque você mandou, mas porque o corpo reconhece a oportunidade de voltar ao equilíbrio. É como se a respiração estivesse esperando o dia inteiro por esse momento. Esperando o instante em que você finalmente ficaria quieto o suficiente para ouvi-la. E quando essa escuta acontece, algo dentro de você se alinha. A mente acompanha o movimento do ar. Quando a respiração se aprofunda, o pensamento se acalma. Quando o ar entra com mais fluidez, o corpo relaxa. Quando você sente o ar tocar o fundo dos pulmões, percebe que algo se reorganiza internamente. Esse processo não exige técnicas elaboradas. Exige presença, exige sinceridade, exige a disposição de não interferir, apenas observar. A respiração é sábia. Ela sabe como retornar ao seu estado natural. Ela sabe como conduzir o corpo para o descanso. Ela sabe como silenciar a mente através do ritmo. Epicteto diria que o homem se torna escravo quando tenta controlar o que não depende dele. Mas a respiração, ao contrário da maioria das coisas, depende de você apenas o suficiente. Ela responde ao seu estado emocional, mas também pode guiá-lo para fora dele. Essa reciprocidade é rara. Ela te oferece a chance de recuperar poder sem esforço. Não poder sobre o mundo, mas poder sobre si. E quando você entende isso, percebe que ouvir a respiração é uma forma de retornar ao presente, de se ancorar na realidade, de soltar o passado e o futuro sem lutar. Agora permita que a respiração te ensine. Sinta o ar entrando e saindo como se fosse uma conversa silenciosa entre você e o corpo. Sinta cada inspiração abrindo espaço onde antes havia tensão. Sinta cada expiração dissolvendo o peso que você carregou por horas. Sinta o ritmo mudar, não porque você controla, mas porque você permite. E à medida que esse movimento se torna mais suave, a mente começa a entender que não precisa mais permanecer em alerta. Ela percebe que a respiração está conduzindo tudo o que precisa ser conduzido. É assim que o sono chega, não como um comando, mas como consequência. Quando você escuta a respiração, a mente encontra repouso. Quando a mente se aquieta, o corpo afunda. E quando o corpo afunda, você se entrega à noite com segurança. A respiração sempre tentou te guiar. Você só precisava estar quieto o suficiente para escutar. Quando a noite chega e o silêncio toma espaço,
a mente começa a trabalhar de um modo diferente. Ela deixa de ser guiada por estímulos externos e passa a criar seus próprios. É nesse momento que surgem histórias internas que parecem ganhar vida própria. Histórias que começam pequenas, mas rapidamente se transformam em cenários completos, carregados de medo, culpa, expectativa ou ansiedade. Nada disso acontece porque o perigo é real. Acontece porque a mente odeia o vazio. Ela tenta preenchê-lo com qualquer narrativa que faça sentido para ela, mesmo que esse sentido seja distorcido. E quando isso acontece no escuro, as histórias ganham uma intensidade maior, porque você está mais vulnerável a acreditar nelas. Epicteto dizia que o que perturba o homem não são os fatos, mas as opiniões que ele forma sobre os fatos. À noite, essas opiniões se tornam ainda mais fortes, porque não há nada do lado de fora para contestar o que nasce do lado de dentro. A mente pega um detalhe simples e o transforma em uma ameaça. Um erro pequeno vira um fracasso absoluto. Uma conversa mal interpretada vira prova de rejeição. Uma preocupação trivial com o futuro se torna uma catástrofe inevitável. Todas essas histórias são construídas com peças reais, mas montadas de forma completamente exagerada. E, no entanto, você sente como se fossem verdades absolutas. O escuro favorece essas narrativas porque ele retira suas defesas. O corpo está cansado, a mente está sensível. O silêncio amplifica emoções que você não notou durante o dia. E quando a mente está fragilizada, ela cria histórias para tentar se proteger. Ela acredita que prever o pior vai te preparar para qualquer coisa. Mas isso não é preparação. Isso é autocastigo. É viver dentro de cenários que não existem. É sofrer por possibilidades que não têm fundamento. É transformar a noite em um campo de batalha imaginário. Para conter essas histórias, você não precisa lutar contra elas. Lutar só as fortalece. Elas crescem com resistência. Crescem com medo. Crescem quando você tenta apagá-las à força. O que você precisa é reconhecer o que está acontecendo, observar a narrativa sendo construída e lembrar a si mesmo que ela é só isso, uma narrativa, uma criação mental, não um fato. Quando você faz isso, ela perde poder, perde ritmo, perde volume. É como acender uma luz no quarto. O monstro que parecia enorme se revela uma sombra mal interpretada. A mente cria histórias porque quer proteger você, mas acaba te ferindo no processo. É por isso que você precisa educá-la, com calma, com firmeza, com clareza. Quando o pensamento começar a crescer, você pode fazer perguntas simples. Isso é real? Isso já aconteceu? Eu tenho provas disso? Ou estou apenas interpretando as sensações do meu corpo como se fossem sinais de verdade? Quando você traz lógica para dentro da emoção, algo muda. A mente percebe que não precisa continuar ampliando o cenário. Ela percebe que você está presente, consciente, atento. E quando ela percebe isso, se acalma. Os estoicos ensinavam que a mente precisa de direção. Quando ela não tem direção, inventa caminhos perigosos. Quando não tem clareza, cria histórias confusas. Quando não tem foco, se perde no exagero. Dar direção à mente não é obrigá-la a pensar de determinada forma. É lembrá-la de que você está no comando. É mostrar que o fato é pequeno, a interpretação é grande e cabe a você distinguir um do outro. É recusar a se submeter às ilusões do escuro. Agora imagine que cada pensamento exagerado é como uma onda que se aproxima. Você não impede a onda de vir. Você apenas deixa que ela passe. Observa o movimento sem se agarrar. Sente a força, mas não a transforma em verdade. E à medida que faz isso, as ondas ficam menores. Elas deixam de assustar. Elas perdem a violência. A mente entende que não precisa te proteger de perigos imaginários. Ela aprende que o silêncio não é ameaça, é espaço. Quando você aprende a conter as histórias que a mente cria no escuro, o descanso se torna possível. Você deixa de ser arrastado por narrativas que nunca existiram. Deixa de sofrer pelo que não aconteceu. Deixa de carregar interpretações que drenam sua energia. E no lugar dessas histórias, surge um vazio tranquilo. Um vazio que não assusta,
um vazio que acolhe, um vazio que prepara você para cair no sono sem medo, porque você não está mais lutando contra fantasmas criados pela própria imaginação. Existe um tipo de exaustão que não nasce apenas do esforço físico ou mental, mas da incapacidade de permitir a si mesmo aquilo que mais precisa. Muitas pessoas não dormem porque, no fundo, não se autorizam a descansar. Carregam a ideia silenciosa de que sempre há algo ainda por fazer, algo que poderia ter sido melhor, algo que precisa de vigilância constante. O descanso, então, parece quase uma quebra de compromisso, como se deitar significasse perder o controle sobre a própria vida, como se adormecer fosse irresponsável, como se relaxar fosse um luxo que você ainda não merece. Essa é a prisão mais sutil de todas, a prisão da autopunição. Durante o dia, você se move com a sensação constante de dívida, uma dívida com o que não fez, com o que fez de forma imperfeita, com o que deixou para depois. Essa dívida cresce silenciosamente, até se transformar em uma barreira invisível entre você e o descanso. A mente diz que você só poderá relaxar quando tudo estiver resolvido. O corpo diz que já está no limite, e a alma, silenciosa, apenas observa você se punir por não ser capaz de carregar o mundo inteiro até a linha de chegada. Mas o mundo não foi feito para caber nos seus braços, e essa expectativa é a raiz do sofrimento. A filosofia estoica nunca prometeu uma vida sem esforço, mas ensinou algo ainda mais valioso. O esforço tem hora para existir, e tem hora para terminar. A natureza nunca te pediu para funcionar 24 horas por dia. O silêncio da noite não é uma pausa aleatória. É um lembrete de que tudo na vida acontece em ciclos. Há a hora da ação e há a hora da entrega. A ação fortalece. A entrega cura. Quando você age demais no momento de entregar, o corpo desaba. Quando você entrega demais no momento de agir, a vida se desorganiza. A sabedoria está na proporção. E o sono é parte desse equilíbrio. A permissão que você nunca se deu é simples. Permitir que o dia termine. Permitir que o corpo descanse. Permitir que a mente pare. Permitir que o coração desacelere. Permitir que o peso seja deixado no chão. Permitir que o imperfeito continue imperfeito até amanhã. Permitir que o que ficou sem resposta permaneça sem resposta por algumas horas. Permitir que a vida exista sem a sua intervenção constante. Essa permissão não é uma fraqueza, é maturidade. É reconhecer que nem tudo depende de você. Quando você não se permite descansar, cria uma tensão interna que não pode ser resolvida por técnicas ou rituais. Ela só se dissolve quando você muda a própria relação com o descanso. Não como um prêmio, mas como uma necessidade básica. Não como fuga, mas como reconstrução. Os estoicos falavam da importância de cuidar do que está dentro do seu alcance. E descansar está dentro do seu alcance. Insistir em permanecer vigilante quando o corpo já pediu para parar é uma forma silenciosa de desrespeito consigo mesmo. Perceba quantas vezes você adiou o descanso por acreditar que ainda não fez o suficiente. Quantas vezes colocou as necessidades do corpo em segundo plano? Quantas vezes deixou para depois o único momento que realmente poderia te devolver clareza? O sono não é um prêmio reservado aos que venceram o dia. É uma função tão essencial quanto respirar. Ele te devolve a força necessária para enfrentar o que vem. Sem ele, a mente se confunde, as emoções se amplificam, o corpo se desgasta e você acaba vivendo em um estado permanente de alerta. Agora imagine que, neste momento, você está assinando um acordo silencioso consigo mesmo. Um acordo onde aceita que descansar não é uma falha, onde entende que parar não te diminui, onde reconhece que a vida não exige perfeição, mas continuidade. E para continuar, você precisa se entregar ao descanso. Não porque você merece, mas porque você precisa. E essa necessidade é parte da ética, parte da sabedoria, parte do caminho de alguém que deseja viver com força e lucidez. Permita-se agora, não amanhã.
não quando tudo estiver resolvido, não quando o mundo parecer seguro. Permita-se enquanto ainda há ruídos internos, enquanto ainda há pensamentos soltos, enquanto ainda há dúvidas. O descanso não exige que você esteja perfeito. Ele exige apenas que você pare de se impedir. A noite está aqui para receber você, sem cobranças, sem exigências, apenas oferecendo o espaço onde sua mente pode finalmente se reconstruir. E, se essas palavras estão abrindo algo dentro de você, deixe esse movimento continuar. Compartilhe nos comentários o que esta reflexão despertou e se una a este caminho de clareza, assinando o canal para seguir fortalecendo sua mente noite após noite.